Bom dia. Eu vou dar um conselho à Cecília, que quando ela chegue aqui de manhã, que dê bom dia a vocês, ela não diga assim, tá tudo direitinho com vocês, porque eu imagino que pessoas que saem tão cedo de casa para vir ouvir o Evangelho, 8h30 da manhã, não deve estar com tudo muito direitinho, não. Num dia desse aí, não é bom de ficar na cama até mais tarde. Então, bom dia. Ok. Enquanto eu estava dirigindo até aqui, eu estava pensando e gostaria de fazer um convite a vocês. Eu gostaria de fazer um convite a que vocês, junto comigo, refletissem numa forma de descomplicar a vida. Vamos descomplicar a vida, porque nós complicamos excessivamente aquilo que já é muito complexo. Não complicado, complexo. A vida se reverte, a vida do espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, se reveste de uma complexidade própria de um espírito, de um ser criado por Deus. Estamos aqui para um aprendizado no amor. Isso é que deve nos guiar. Estamos aqui para desfrutarmos a felicidade de existir. Então, hoje, eu os convido a uma reflexão profunda em torno do porquê a vida está tão complicada. Será que nós estamos complicando? Será que nós estamos deixando de perceber a vida com o olhar do Espírito de Deus que somos, para nos apequenarmos e olharmos apenas por uma pequena janela, quando podemos alcançar uma montanha e olhar do alto dessa montanha para reconhecer a riqueza da vida? Como podemos ficar tão encolhidos diante de tanta grandeza? Como podemos permitir que as dificuldades e desafios que a vida nos coloca sejam maiores do que nós? E o Evangelho de hoje é um convite, no meu entendimento de hoje, porque o Evangelho é uma coisa maravilhosa, cada vez que a gente lê, a gente pode tirar dali inúmeras lições. Mas o que eu estava refletindo hoje sobre o Evangelho, sobre não deixar que algo que nós estamos fazendo seja percebido por um outro aspecto nosso, mas para que possamos perceber as coisas como elas realmente são. Podemos pensar que devemos olhar a vida nesta encarnação com o olhar desta encarnação, porque muitas vezes os conflitos e as complicações que nós estamos colocando hoje são reflexos de atavismos de vidas passadas. E nós precisamos nos libertar. Precisamos perceber em nossas vidas atuais quais são as reais possibilidades para encontrarmos a felicidade de existir. Talvez os problemas que estejamos enfrentando seja porque não precisemos olhar, como está no Evangelho, o que uma mão faz, a outra não precisa ver. O que você está vivendo agora não precisa ser percebido com o olhar dos atavismos, de situações que nós enfrentamos em vidas passadas. Cada encarnação é uma oportunidade única, que reflete aquilo que vivemos, mas que não significa que devemos ficar amarrados àquilo que vivemos. Vamos nos despedir das encarnações passadas e vamos começar uma nova jornada a cada encarnação. Vamos encarar como uma jornada única, na qual trazemos na bagagem as experiências vividas, mas as dores, os sofrimentos, aqueles sentimentos que não nos engrandecem e que só complicam a nossa vida, vamos começar a nos despedir deles. Porque a dor, o sofrimento, as frustrações são apenas percalços no caminho, porque o que deve ficar na alma,
o que deve ficar no espírito é a experiência vivida e não a dor, não o sofrimento. Porque isso apenas traz complicações. Então vamos viver como se a vida fosse um conjunto de instantes únicos a serem vividos. E não como um calvário, não como algo a ser purgado, não como a terra, como planeta de provas e de expiações. Mas a terra como um planeta no qual aqui estamos desfrutando o prazer e a felicidade de existirmos como espíritos de Deus. Vamos nos despedir de sentimentos que nos aprisionam. Vamos nos despedir das dores que vivemos na infância, na adolescência, que tem vinculação com situações que experienciamos em encarnações pretéritas e que arrastamos e trazemos para essa encarnação. Vamos fazer um ritual aqui agora de despedida de antigas dores, daqueles ressentimentos que nós guardamos de pessoas que nos feriram, seja nessa encarnação, seja em outras encarnações. Vamos simplesmente deixar para lá. Para que você está arrastando dentro de você esses sentimentos diante da grandeza da vida? Então vamos escalar esta montanha e olhar em todas as direções. Não vamos ficar no sopé da montanha, olhando para o chão e enxergando apenas a pedra no caminho e as dificuldades do enfrentamento da subida. Vamos com coragem subir. Porque cada vez que nós nos despedimos de sentimentos que nos pesam, a jornada fica mais leve. E nós podemos vislumbrar paisagens que vocês, talvez nesse momento, nem imaginem que possam vislumbrar. E não precisa desencarnar, não precisa esperar a próxima encarnação, nem ficar aí querendo juntar bônus horas para ver se consegue ir para nosso lar, que eu já informei os espíritos que não querem ir para lá, que deve estar numa superlotação danada, que todo mundo quer ir para lá, principalmente depois que assistir o filme, e que popularizou. Mas vamos viver e construir este sonho de uma sociedade onde as pessoas são felizes, onde as relações são verdadeiras e autênticas, onde a bondade, a gentileza, a generosidade e a meritocracia dada a cada um é que prevalece. Por que não podemos construir isso aqui e agora? Nas nossas relações, seja na família, seja no ambiente de trabalho. Por que não? Por que não podemos agir de acordo com aquilo que desejamos, muitas vezes que o outro haja? Mas a vida, a verdadeira vida do Espírito é a vida de dar, receber e retribuir. É assim que nós vamos construindo pouco a pouco. Mas às vezes nós estamos aguardando receber para retribuir, para depois dar. Porque se você apenas devolve o que você recebe, o saldo é zero. Se eu apenas dou o que recebo. Mas eu preciso tirar da essência do meu ser aquilo que foi colocado em mim por Deus e distribuir para aqueles que estão na jornada comigo. É dessa forma que nós vamos desconstruindo atavismos, é dessa forma que nós vamos desconstruindo laços que nos vinculam a sentimentos que nos aprisionam, que pregam os nossos pés no chão e não nos permite os voos que podemos fazer para ver novas paisagens, como espíritos de Deus que somos. Vamos descomplicar a vida. Vamos jogar fora sentimentos que não alimentam a nossa alma. Vamos trazer para o nosso mundo interno sentimentos, experiências e vivências que engrandecem a alma. Jogue fora aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela dor. Tem pessoas que carregam, renovam, encarnação após encarnação. Tem gente que lembra, porque quando eu era criança, você pisou no meu pé, você tomou meu brinquedo, minha mãe isso, meu pai aquilo. Vamos nos despedir. Vamos fazer um trabalho de renovação interna.
Então vamos apagar aquilo, ou melhor, vamos renovar e ressignificar a nossa história. Porque quando nós olhamos para trás, um milagre acontece. Quando nós olhamos com o olhar do Espírito, nós não reescrevemos a história, mas nós ressignificamos a nossa história. E é como se tivéssemos uma nova oportunidade, uma nova vida, como se morrêssemos e renascêssemos na mesma encarnação. Olhando para trás e ressignificando cada episódio, cada situação, cada pessoa que passou em nossas vidas. E dessa forma nós vamos promovendo uma limpeza na nossa alma. E vamos ficando leves. E a vida ganha um novo significado. Então vamos dar um significado maior às nossas vidas, porque nós somos espíritos de Deus. E como nós podemos esquecer esse legado? Como diante de um desafio, diante de uma perda, diante de uma doença, nós podemos nos apequenar tanto? Nós podemos transformar a nossa vida naquela perda, naquela dor, como se a nossa vida fosse pequena. E a nossa vida não é pequena. Estamos aqui para desfrutarmos a felicidade de existir. E faça disso um mantra na sua vida. Todos os dias, diante de cada dificuldade, diga: eu estou aqui para desfrutar a felicidade de existir e eu não vou permitir que este problema, que essa dificuldade, que essa frustração se transforme em toda a minha vida. E tem pessoas que dizem, e chegam às vezes no consultório: a minha vida acabou porque passaram por uma situação de perda em qualquer esfera da vida. Porque a vida naturalmente traz transformações. E nós muitas vezes queremos ficar apegados e agarrados a situações, à zona de conforto. E nos revoltamos e nos rebelamos contra o movimento natural e cíclico da vida, que é de transformação. Tem gente que tem muita dificuldade em envelhecer. Eu conheço uma pessoa que não tem vergonha de dizer a idade, não quer dizer para ninguém. Vocês conhecem gente assim? Que tem vergonha de dizer a idade? É mesmo? Eu achei que só tinha essa pessoa. Claro que tem que ser uma mulher, né? E claro que nós não envelhecemos, ficamos loiras. Ou então caprichamos na medida do tonalizante, não é? Então, tem pessoas, nada contra cuidar da aparência, eu também tonalizo o meu, viu, gente? Tranquilo, podem continuar ficando louras, eu só não fico loura porque realmente não ia combinar. Mas nós precisamos aceitar dentro de nós. Cuidar do corpo, isso é ótimo, é perfeito, é sinal de alto amor. E o evangelho de hoje, Jesus coloca a necessidade de sermos caridosos. Mas, ora, eu hoje estou convidando vocês a fazer a caridade com a pessoa número 1 na vida de vocês. Façam caridade para com vocês mesmos. Porque muitas vezes praticamos o que pensamos e sentimos e que realmente é caridade para com o outro, dizemos tantas coisas para o outro. O outro adentra aqui esta casa, muitas vezes, na dor, com sofrimento, na depressão, e nós aconselhamos, conversamos. E como está a sua própria vida? Que caridade você está praticando para com você mesmo? Como é que você está conduzindo a sua encarnação? Você está colocando mais peso na sua sacola? Ou você está esvaziando esta sacola para subir a montanha e poder vislumbrar uma paisagem belíssima que lhe aguarda? Por que você está retardando isso? Por que você está colocando mais peso? E por que você não está sendo caridoso, caridosa para com você mesmo? Porque quando nós fazemos algo, tanto para o outro quanto para nós mesmos, nós fazemos além daquele ato externo, também existe um outro que fica oculto. É por isso que Jesus diz que a mão não vê e não precisa. Porque a sua atitude já está revertida de algo que vai para além daquilo que você está fazendo. Quando você doa, há algo maior do que o que você doou ali. É a troca entre almas. É a energia.
que você passa para o outro, não é a coisa que você dá, não é apenas a palavra que você diz. Isso são instrumentos, são ferramentas para algo muito maior que nós nem nos damos conta. Então seja bondoso, gentil, caridoso, caridosa para com você mesmo. Cuide do seu corpo, cuide da sua alma, alimente a sua alma. Quando você faz esses movimentos, você está fazendo mais do que o que pensa que está fazendo. Então existe algo que fica oculto em cada movimento nosso. Nós, na verdade, movimentamos nesta encarnação, mas é um movimento de toda a nossa existência, tanto para trás quanto para frente. Então se movimente na sua vida de forma graciosa e seja gentil para com você mesmo. E como é que nós podemos ser gentis? Primeiro nós precisamos praticar de forma consciente, porque às vezes não é muito fácil, principalmente quando a gente não acorda com Jesus no coração. Então, é um grande desafio, mas é uma questão de escolha. Escolha. Eu posso escolher ficar absolutamente irritada e aborrecida com a pessoa que me fechou hoje na paralela, que quase me tira da pista, ou eu posso simplesmente não permitir que aquilo contamine o meu dia e dizer, vá em paz. Mas o primeiro movimento que vem interno, porque nós somos humanos e não podemos fingir que não sentimos aquilo que realmente sentimos. Esse é o caminho certinho para ir para o umbral. É você não permitir e não admitir que sente o que verdadeiramente sente. Não adianta maquiar que nós não somos essas pessoas boas todas que achamos que somos. Também não somos tão assim miseráveis quanto pensamos que somos. Somos muito mais do que o que pensamos que somos. A questão é que nós queremos substituir a verdadeira jornada por uma jornada artificial. Quer subir de balão, quer subir de helicóptero para a montanha, e nós precisamos empreender a subida com as nossas próprias pernas. Às vezes querendo subir nas costas do outro, querendo seguir o caminho que o outro segue. Mas cada um tem seu caminho próprio, sua jornada própria. O outro nos incentiva, às vezes está mais lá em cima e venha fulano, venha, me acompanhe. Mas não pode caminhar por você, assim como não pode carregar a sua mala por você. Nós mesmos é que temos que carregar. E precisamos, durante a jornada, irmos esvaziando, para ficarmos apenas com a nossa essência, porque é isso que nos impulsiona. É isso o verdadeiro processo de evolução do espírito. É esta capacidade de ir tirando as cascas que nos revestem, que nos impedem de brilharmos e deixar que o verdadeiro diamante, que é o Espírito de Deus, essa chama que é o Espírito de Deus, possa brilhar com toda a intensidade. E isso está ao alcance de cada um de nós. Porque Jesus diz, o que eu faço, vocês podem fazer e ainda muito mais. Então ele deixou claro que como filhos de Deus, como essa essência divina que somos, nós podemos brilhar. Mas nós construímos várias máscaras e várias capas, e vamos impedindo que esse brilho saia. E à medida em que nós vamos nos desvestindo dessas capas, esse brilho vai surgindo. E em algumas pessoas, aqueles que são videntes, conseguem perceber claramente esse brilho, essa diferença. Mas isso está ao alcance de qualquer um. Não é privilégio de uma pessoa. Está na essência do Espírito de Deus. Então deixe brilhar. Deixe brilhar sua luz. Descomplique a sua vida. Faça aquilo que é preciso fazer para ser feliz. Se despeça daquilo que você precisa se despedir para ser feliz. Reconheça aquilo que está oculto em você, mas não se aprisione a isso. Se movimente com graça pela vida. Dar, receber, retribuir. Então, o primeiro movimento é de doação. Não espere receber. E vocês já viram como muitas vezes nós fazemos?
Nós esperamos que o outro faça o movimento, porque estamos encastelados em nossa razão, em nossa verdade, e nos endurecemos, e nos enrijecemos, e não temos a flexibilidade necessária para ir até o outro. Se você quer amor, tem gente que quer, ou alguém aqui não quer, todo mundo, né? Principalmente as mulheres. Eu quero um amor para a minha vida toda. Eu quero o amor também dos amigos, da família, dos companheiros de jornada. Eu quero compreensão. Eu quero que o outro me aceite. Então, tudo o que você quer da vida, dê, que a vida lhe devolve. Ah, você quer amigos? Seja amigo. Ah, você quer amor? Ame. Você quer compreensão? Compreenda. Dê aquilo que você quer receber. Não fique aguardando que as coisas aconteçam dessa ou daquela forma, que as pessoas mudem como nós queremos que o outro mude para se enquadrar num determinado perfil que nós desejamos. Como nós nos apequenamos diante da vida. Como esquecemos e precisamos relembrar. Então eu os convido hoje a relembrarem que são espíritos de Deus. Que vocês já viveram muitas experiências. E que essas experiências, embora estejam ocultas, elas estão influenciando na sua vida atual. Mas o mais importante é que você se desvista das vestes que não lhe servem mais. E que você se vista da sua grandeza, das experiências que você já adquiriu em tantas jornadas. Nós temos uma sabedoria interna, uma sabedoria interior que nós não utilizamos. Um conhecimento de todas as experiências vividas até agora. Por que você não está utilizando estas experiências? Por que você está sendo simplista e superficial na sua vida? As questões que a vida está lhe colocando são questões para que você faça reflexões profundas. Não são questões para que você dê respostas simplistas, rápidas, ou que você espere que a outra pessoa responda por você. Assuma as rédeas da sua vida. Cresça, se agigante diante das dificuldades. Procure dentro de você a força, porque ela está aí. Ela está aí. É você que não está percebendo. É você que não está enxergando a sua grandeza. Você está se encolhendo diante da vida. Cresça, se expanda. Realize. Vá em busca daquilo que você sonha, que você deseja. Dê o primeiro passo. E às vezes as pessoas ficam, mas eu não vou conseguir, eu estou velho demais, eu estou jovem demais, meu tempo já passou. Tem gente que diz isso, né? Meu tempo, alguém aqui já disse isso? Aqui não, é o povo aí do mundo aqui. Meu tempo já passou. Ou então quando alguém diz assim, porque no nosso tempo não era, eu digo só se foi no seu, porque o meu é agora. Eu estava ali preocupada quando Cecília estava falando, porque Isabel Guimarães, companheira, aí, em vez dela dizer assim, de muitos anos, ela disse de muitas searas. Eu aí respirei aliviada, né? De muitas searas. Porque nós não podemos nos apequenar diante da vida. Seu tempo é agora. O seu tempo, você pode ter 30, 40, 50, 60, 70. O seu tempo é agora que você continua encarnado. Se envolva com a vida de agora. Não fique apegado ao passado, mas no meu tempo, porque meu pai, porque minha mãe. Às vezes as pessoas dizem, no meu tempo o pai e a mãe bastava me olhar, que eu saía, de fim. Hoje você fica vesgo de tanto olhar para o menino e o menino não está nem aí. Ainda pergunta, está me olhando por quê? Está me viu, não? Foi. O tempo é outro e nós precisamos, porque o nosso tempo é agora que você está vivendo e encarnado. Então se alfabetize digitalmente, se envolva com a vida atual, atue na sociedade na qual você está vivendo, você está inserido. Não se encolha, não queira olhar para o futuro e se ver apenas um idoso
sentado numa cadeirinha, tomando sol na porta, com um paninho em cima das pernas. Não, de jeito nenhum. Coloque a sua mente para funcionar, coloque a sua experiência de vida a serviço de quem está chegando. Sabedoria é algo que quanto mais você dá, mais você adquire. As pessoas que realmente são sábias jamais seguram o seu conhecimento, porque sabem que é dando que se recebe. Quanto mais você distribui, então todas as experiências que você viveu, tudo que você passou, são experiências que podem estar a serviço, seja generoso, seja generosa. Aquilo que você conseguiu aprender, doe, mas doação não é imposição. Doação é algo que você simplesmente disponibiliza, o outro pega se quiser. Mas às vezes a gente quer impor uma experiência para o outro, dizer o que é que o outro deve fazer e como deve viver. Se a pessoa fizer isso, não vai ter mérito nenhum. Cada um precisa viver suas experiências. Como foi que nós adquirimos experiências? É interessante como a gente esquece. Esquecemos como éramos, como você era quando você era criança. Essa é sempre uma pergunta que eu faço aos pacientes. Eu sempre convido a retroceder para a pessoa se resgatar em sua essência. Como você era quando adolescente? Né? Eu tenho uma mesmo que paga todos os meus pecados. Tudo que eu fiz minha mãe passar, ela faz em dobro. Porque, né, a pessoa sempre deve mais do que o que está pensando, como dizem. A criatura é igualzinha a mim, uma versão bastante, eu diria, mais exacerbada, não diria piorada, porque ela é bem mais linda. Já viu o que eu me acho, né? Então, porque eu tenho uma teoria, se você não se achar, ninguém lhe acha. Então, comece a se achar rapidinho. A criatura é um processo à parte, mas é preciso deixar que o outro viva as suas experiências. Porque existe algo ali que está oculto. Existe algo no movimento daquele espírito, e nosso também, que está oculto, que tem a ver com as experiências vividas. E nós precisamos ter uma compreensão mais ampla da vida, e entendermos que aquilo que experimentamos e vivemos é mais do que aquilo que estamos vendo, que estamos percebendo. Estamos escrevendo uma história que todo mundo lê, mas existe uma outra história que está oculta dos outros e às vezes de nós mesmos, mas vista aos olhos de Deus, que sabe para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando e por quê, e com que propósito. Então não estamos como folha seca ao vento e à deriva. Tudo o que acontece em sua vida tem um propósito. O propósito de fazer você se perceber como Espírito de Deus. O propósito de que você desfrute a felicidade de existir. Aqui, agora. Não é amanhã, não é depois, não é quando desencarnar, não é quando evoluir. É aqui e agora. Nós não precisamos fazer da nossa jornada um calvário. Nós não precisamos fazer da nossa jornada uma jornada de dor, de sofrimento, de desespero. Precisamos ter, eu já ando ensinando isso, todo mundo sabe o que significa. Nós precisamos ter ataraxia. O povo da ULI sabe. Ó, cadê os alunos da ULI? Deve saber, né? Ataraxia. Eu vou convidar aqui alguns para poder explicar a vocês o que é ataraxia. Quem se candidata? Ninguém. Tá vendo? Olha, reprovar todo mundo, viu, Cecília, no final do semestre. Ataraxia. É uma coisa muito simples. Imperturbabilidade de ânimo diante do destino. Ficou claro agora? Eu traduzo para o bom baianês. Aconteça o que acontecer, fique frio, meu irmão. Aconteça o que acontecer, não se desespere. Procure retornar ao seu eixo, porque desespero e agonia é algo que a gente alimenta, vocês já perceberam? A gente vai alimentando. A gente vai alimentando internamente. As pessoas, é interessante, quando estão tristes, que terminaram, por exemplo, um relacionamento amoroso, aí chega 12 de junho, dia dos namorados, todas aquelas matérias e aqueles beijinhos e um para lá e para cá, presente, você só olhando. Você só olhando.
né? Aí você bota aquela música de fossa e chora. Rapaz, bote uma roupa de piriguete, vá para um lugar, dance até o dia amanhecer, tá? Ora, música romântica é para ouvir quando você está com alguém. Você vai ficar ouvindo música romântica sozinho? Que coisa mais sem noção é essa? Para ficar chorando? Para ficar alimentando a dor e a solidão? Precisamos fazer um movimento inverso. Precisamos encontrar o caminho do equilíbrio. Nem a euforia, nem a depressão. Nem o otimismo exacerbado sem enxergar a realidade, nem o pessimismo que nos amarra no chão. Mas encontrarmos um caminho de equilíbrio para a nossa vida. É isso que faz com que alcancemos esse estado de ataraxia, que é manter o equilíbrio e a serenidade diante daquilo que a vida nos traz. Porque se chega, é bem chegado. Se a gente começar a pensar assim, as coisas podem começar a mudar de perspectiva. Tudo que me chega é bem chegado. Chega com o propósito. Se eu tenho na minha mente que eu estou aqui para ser feliz, tudo que me chega, eu devo compreender como um aprendizado para que eu alcance esta felicidade. Mas, outro dia um amigo me disse, vocês devem conhecer bastante, Karl Mascarenhas, vocês conhecem? Um grande amigo. E ele me disse assim, que o sofrimento é como um carteiro, que traz uma mensagem. Mas que as pessoas pegam a mensagem, botam em cima da mesa e se atraca com o carteiro. E fica ali agarrado com o sofrimento. E esquece a mensagem. O sofrimento é para vir, você cumprimenta, agradece e manda ele embora. Manda ele embora. Mas às vezes nós ficamos alimentando, porque às vezes não queremos ver a mensagem, porque a mensagem em geral é um desafio para o ego. A mensagem em geral é um convite a uma transformação. A mensagem é um convite muitas vezes a perdermos a ilusão a nosso próprio respeito para nos encontrarmos como nós, ou nos percebermos como nós realmente somos. Como nós não queremos, nós colocamos o sofrimento na frente para não tirá-lo, para não enfrentarmos o desafio que a vida está nos colocando, mas é o enfrentamento desse desafio que vai nos fazer crescer. Então, tudo que lhe acontece, embora você talvez não tenha consciência, existe um outro acontecimento que está oculto à sua consciência e que você precisa ir atrás. É como um enigma. Um enigma. A gente não gosta tanto, né? Eu adoro filmes de enigmas que você tem que descobrir. É um enigma, é uma mensagem cifrada diretamente para você. E se você quiser interpretar essa mensagem, esse enigma, uma mensagem vai chegar para você. E você vai conseguir se despedir de vários sentimentos que lhe aprisionam num nível de consciência e vai poder subir um degrau para um outro nível de consciência. Até nos tornarmos consciência pura, consciência plena, aonde estão escritas as leis de Deus. É na consciência plena, não nessa consciência acanhada que ainda temos hoje. O que sabemos a nosso próprio respeito, o que conseguimos perceber é muito pequeno. E a vida que nós levamos nos oculta ainda mais. É preciso abrir espaço para reflexões mais profundas diante dos acontecimentos da vida. Quanto mais você aceita respostas simplistas, quanto mais você se auto-justifica, quanto mais você responsabiliza o outro pelo que lhe acontece, continua com a consciência estreita. Quando você aceita a responsabilidade pela sua própria vida e não responsabiliza mais nada nem ninguém pelo que lhe acontece, certamente que a sua consciência vai se expandir. E é nessa consciência que se expande que o espírito evolui. Não é apenas morrendo e renascendo. Não é apenas de uma encarnação para outra que você passa pelo processo de evolução. É aquilo que você faz diante de cada experiência que a vida lhe traz. É isso que faz com que você... A evolução é estados diferenciados de consciência.
E quanto mais expande sua consciência, mais você evolui, mais você tem uma visão. Eu costumo dizer a algumas pessoas que fazem avaliações simplistas das situações de si mesma ou do outro, principalmente do outro, que o que nós estamos enxergando do outro ou de nós mesmos naquele momento é apenas uma peça de um grande quebra-cabeça. Como você pode querer explicar um quadro inteiro vendo apenas uma peça? Quanto mais você expande a consciência, mais você junta peças desse quebra-cabeça. E melhor você compreende o cenário. E na compreensão do cenário, você se torna uma pessoa mais assertiva e mais coerente, mais inteira e, portanto, mais feliz. Porque o que nos torna felizes não é simplesmente a ausência de dificuldades, de desafios, de problemas. Não. Você pode estar triste e ser feliz. Você pode ter passado por uma perda e ser feliz. O que nos torna infelizes é a nossa ignorância em relação a nós mesmos e ao que nos acontece. Então, ser feliz é ter coerência. Ser feliz é ser assertivo com relação às suas escolhas, ainda que isso seja desafiador para você. Ainda que isso lhe traga uma dor, uma dificuldade. Porque tem pessoas que acham que o sofrimento ficou aí só para os outros. Que quando chega a sua vez, você é a pessoa mais infeliz do mundo. Naquele momento, você pode fazer do seu sofrimento o tamanho que você quiser. Se desapegue daquilo que lhe traz dor, que lhe traz sofrimento. Se despeça. Porque existe uma outra jornada acontecendo em paralelo a isso que você percebe que está oculto aos seus olhos. Está oculto aos seus olhos, mas não está oculto aos olhos dos espíritos que nos dão sustentação. Não está oculto aos olhos de Deus. Sua vida tem sentido, tem significado. A maior felicidade de existir é encontrar o sentido e o significado dessa existência. E quando eu digo dessa existência, não é dessa encarnação, é dessa existência como ser espírito, como ser espiritual. Quando você encontra um sentido, quando a vida fica vazia, quando nós não conseguimos encontrar sentido naquilo que nos acontece, propósito daquilo que nos acontece, certamente o desespero se abate. É impossível manter um estado de serenidade interna diante da ignorância em relação ao propósito daquilo que nos acontece. Então, busque sempre o propósito. É isso que nos faz retornar ao eixo. Porque perder o equilíbrio em algum momento, acontece. Não queira ficar sempre centrado e equilibrado. Não queira sempre estar fazendo tudo certo. Isso também é o passo para você chegar no umbral. É a negação da nossa sombra. É a negação das nossas incapacidades e incompetências. E as dificuldades que nós temos de lidar com certos aspectos nossos ainda não desenvolvidos, ainda não trabalhados. Você tem a eternidade para o seu processo de aprendizado. Então, para você não se desesperar, é preciso que você veja um sentido naquilo, um significado. Como está no Evangelho, que é uma das passagens que eu mais gosto, que diz, fora o Sermão da Montanha, que é a minha favorita, mas assim, diz, conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa que você precisa saber? A verdade a respeito do que acontece na sua vida. É compreendendo o que está oculto na sua vida. É compreendendo que existe um outro lado que você não está percebendo naquilo que está acontecendo na sua vida agora. Então, retire os seus olhos do lugar comum, aprofunde-se, reflita, perceba qual é o convite embutido nesta dificuldade. É de que mesmo que você está precisando abrir mão? Que valores mesmo é que estão sendo abalados e que você precisa se despedir, ressignificar e construir outros referenciais na sua vida? Os referenciais que devem nos guiar são os referenciais internos. Quando nós nos guiamos pelos referenciais fora de nós, certamente quando os abalos vierem, nós vamos entrar em desespero, porque não vamos encontrar um norte, uma bússola, um sentido.
Os referenciais que devem conduzir a sua vida devem ser os referenciais internos. É esse trabalho que você precisa fazer. Aquilo que você está realizando tem sentido interno para você? Tem significado interno para você? Precisamos transformar o nosso trabalho, a nossa convivência, as nossas atividades caritativas em coisas que façam sentido para nós internamente. Em que eu me sinta conectado e pleno quando estou fazendo. Se eu não me sinto conectado e pleno, eu preciso buscar outra coisa para fazer. Que traga esse sentimento de inteireza e de plenitude. Precisamos ressignificar muitas vezes, mas temos medo. E o medo é o maior inimigo do amor, porque o medo aprisiona e isola. O amor liberta e expande, e une, e cria pontes. Temos medo, não tem, ou melhor, pode até ter medo. Eu nunca gosto de dizer não tenha medo, porque isso não é possível. Mas faça as coisas com medo a si mesmo. Ter coragem é fazer as coisas, ainda que o medo esteja presente. Porque a partir das experiências, não existe experiência que vá dar errado. Tudo vai dar certo no final. Se não deu certo, é porque não chegou no final ainda. Quando chegar no final, vai dar. Então, viva as experiências com coragem, ainda que o medo esteja presente. Porque é a partir dessas experiências que você vai se perceber, que você vai se conhecer melhor e que você vai tirar aquelas cascas que eu falei. E quanto mais casca você tira, mais você brilha, mais você enxerga o caminho, mais você encontra o propósito para o qual Deus criou você, porque Ele criou com algum propósito, não criou à toa. Você é uma peça única e insubstituível no mosaico divino. Única. Insubstituível. Se você não estiver, vai faltar uma pedrinha, um brilho, uma luz. Outra pessoa não pode substituir você. É por isso que nós não podemos nos comparar com ninguém. Porque peças únicas não se comparam. Nós só podemos nos comparar conosco mesmo. Com o que eu fui, com o melhor que eu posso ser. Então, se perceba. Perceba a sua importância. Suba essa montanha. Não fique no sopé, se apequenando, olhando para cima e dizendo, oh meu Deus, quanta gente lá em cima e só comigo, só eu que não consigo. Você só não consegue se você não quiser. Dê o passo, esvazie a sua sacola, descomplique a vida. Simplesmente decida diante de determinadas situações, você diz assim, eu não vou deixar isso perturbar meu juízo, não, eu vou aqui. Colocar uma música, ler uma coisa, falar com alguém, xingar, sei lá o que você vai fazer, para se livrar daquilo naquele momento e seguir a vida, seguir o dia. Não engrandeça o problema, se engrandeça diante do problema. Não alimente o problema. Quanto mais você briga com as coisas, quanto mais você se debate, mais essa coisa cresce. Mais você valoriza isso. É igual briga, né? Às vezes eu gosto de brigar, eu sinto um certo prazer, porque minha sombra, eu preciso alimentar ela também, né? Porque a sombra também quer viver e precisa viver. Senão a gente perde o brilho, perde o encanto. Mas às vezes eu digo simplesmente, eu não quero. Eu estou sem disposição hoje. E simplesmente eu deixo para lá. Simplesmente. É uma decisão interna e você pode fazer isso. Assim como você pode ficar alimentando. Tem gente que é assim, fala, aí conversa com a outra pessoa, conversa com a outra, com a outra, com a outra, com a outra, e não para de falar daquilo. Por quê? Tem necessidade de se alimentar daquilo ali, porque está faltando alimento saudável para a alma. Alimente sua alma com aquilo que é saudável. Ame-se. Seja generoso, generosa para com você mesmo. Procure entre as iguarias da vida aquela que se adequa melhor à sua alma. Porque a vida é um banquete. Só não se serve quem não quer. Obrigada.